O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, decidiu hoje, após 5 anos, que após 5 anos do fim da pena, o condenado não terá mais maus antecedentes. Depois de 5 anos de condenado, ele não teria mais maus antecedentes. Deu para entender? Estou tentando também entender. O especialista em direito penal, doutor Matheus Favilene, gentilmente está aqui com a gente. Matheus, muito obrigado pela gentileza. Fica à vontade. Muito grato por ter vindo no Obrigado. jornal. Matheus, então explica o seguinte. Então o cidadão foi condenado. Sei lá, suponha que seja um crime grave. Sim. Ficou vários anos preso em regime fechado e depois teve a progressão da pena. Se ele não tiver nenhuma condenação depois dos 5 anos em que a pena terminou, como é que fica a ficha corrida dele? O Código Penal, ele prevê no artigo 64 que o condenado, se ele não cometer nenhum crime durante 5 anos, ele não pode ser considerado mais reincidente. O que é reincidência? A reincidência é a possibilidade que o juiz, na hora que for fixar uma nova pena, aumentar essa pena porque a pessoa já cometeu um crime anterior. Então, assim, se ela durante 5 anos não cometer nenhum novo crime, ela não pode ser mais considerada reincidente e vai ser considerada como ficha limpa, alguém que não tem mais uma ficha que possa aumentar a sua pena. Alguém me mandou uma pergunta, um pessoal aqui internado. Quer dizer, então, que ele volta a ser réu primário depois de 5 anos? Tecnicamente, sim. Tá? Porque ele não vai ter mais o aumento de pena decorrente da reincidência. Então, tecnicamente, é como se ele fosse primário. Contudo, se consultar a ficha dessa pessoa, ainda vai constar que ela teve aquele crime anterior. O que vai acontecer é que o juiz, mesmo sabendo que aquela pessoa teve o crime anterior, não poderá aumentar a pena, porque ele não é mais reincidente, mas não vai excluir esse crime. Esse crime anterior, ele só é excluído se a pessoa faz um procedimento próprio chamado reabilitação criminal, que daí limpa a ficha e daí some tudo e daí não tem mais nada, não ficando nenhum registro a mais sobre isso. Então é possível, tem vamos dizer, um remédio jurídico para tirar qualquer coisa da ficha? Tem, existe. Esse remédio existe. Porque se você quiser consultar... Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Só a polícia que vai ter acesso, o judiciário, mas se uma outra pessoa puxar a ficha, não vai sair nada. E a reabilitação faz justamente isso, limpar a ficha da pessoa. Porque o sistema de justiça criminal, o direito penal, entende que a pessoa que cometeu um crime no passado e depois não cometeu mais nenhum crime, ela tem direito a refazer a sua vida, a ter uma vida nova, sem que essa condenação anterior influa de qualquer forma nisso. Sim. Então, se ela for fazer um ato, sei lá, vai abrir uma empresa, qualquer coisa, e pedir uma ficha corrida, não vai aparecer? Não vai aparecer, nesse caso não. Se estiver reabilitada, não vai aparecer nada. Vai ser uma ficha limpa, totalmente limpa. Sim. Quer dizer, é uma oportunidade que está se dando, então, para a pessoa se recuperar totalmente. Sim. Para não carregar esse estigma até o final dos seus dias, é isso? Sim, e o direito penal entende assim, porque entende que a pessoa tem direito a ter uma nova chance, até porque ela saia daquele ciclo do crime. Porque se a pessoa tem uma ficha suja, se tem um antecedente criminal, ela não consegue emprego, ela não consegue abrir uma empresa e não sai desse ciclo de criminalidade. Então o Código Penal ele entendeu nesse sentido para que possa a pessoa ter uma nova vida, um novo futuro, mesmo depois de ter cometido um crime. Interessante. Essa lei é nova, é antiga? Quanto não, essa lei já é antiga, tá? Essa previsão, tanto a questão da reincidência quanto a questão da reabilitação criminal, elas estão previstas no Código Penal desde a reforma da parte geral, nos anos 80, em 82, então já tem bastante tempo e faz parte da nossa política criminal, da nossa ideia de direito penal que nós temos aqui no Brasil, permitir que a pessoa se reabilite, se ressocialize e volte a viver em sociedade de forma plena. Agora, Matheus, isso tem também em outras culturas? Sim, alguns países, né, não como no Brasil, não exatamente igual, mas no geral todos os países de tradição europeia, especialmente, trazem a questão da reincidência e trazem a questão da reabilitação. O Código Penal italiano é bastante parecido com o Código brasileiro e tem previsões parecidas, não exatamente iguais, mas parecidas. O Código Penal alemão tem também alguma coisa nesse sentido. Então, é comum nas tradições europeias continentais, né, dos países do continente europeu, trazerem isso, até porque é muito forte nesses países, assim como é no Brasil, a ideia de ressocialização, né, de permitir que a pessoa volte a viver em sociedade. Bom, você deu ênfase 2 vezes a país europeu. Sim. Posso entender que os Estados Unidos estão fora disso? Sim, os Estados Unidos ele tem uma sistemática um pouco diferente dessa questão da reincidência, né? Até porque é um sistema que se chama anglo-saxão, mais parecido com o da Inglaterra. E lá tem a questão, inclusive existe uma lei lá chamada lei dos 3 ataques, né? Os 3 strikes, que eles falam, que
que se a pessoa comete 3 crimes, um seguido do outro, a pena vai aumentando, começa, sei lá, em 10 anos, depois 25 anos, depois perpétua. Então, eles lidam com a reincidência lá de uma forma diferente do que a gente lida aqui. E lá, com certeza, tem um regime muito mais grave, que é muito mais punitivo do que aqui nesse aspecto da reincidência. Então, a reincidência, ou seja, cometer novamente o crime, a pena o quê? Duplica? Vai aumentando, vai aumentando. É um aumento exponencial até. Começa num patamar, depois passa para 25 anos em alguns estados e depois vai até para perpétua em alguns estados. Não são todos os estados que adotam isso, mas muitos adotam essa lei dos 3 ataques para já, se a pessoa não... Aí fica perpétua. Perpétua, quando é perpétua, pode sair. Sim, é que lá nos Estados Unidos existe um sistema, existem 2 tipos de prisão perpétua, se a gente for analisar. Tem a prisão perpétua com possibilidade da pessoa ser libertada, se tiver bom comportamento, né? E tem prisão perpétua que não tem possibilidade de ser libertada durante o cumprimento. Então, daí é perpétua mesmo e não sai. Mas daí depende de cada crime e depende de cada réu também. Sim. Então, posso entender que nesse caso, olhando para os Estados Unidos, não tem progressão da pena. Como sim, Os Estados Unidos tem progressão, sim, mas não para todos os crimes. Tá? Existe um sistema progressivo. Muitas ideias que a gente adota aqui no Brasil do sistema progressivo vêm do sistema americano, que é o chamado sistema da Pensilvânia, tá? que era um sistema que foi adotado primeiro lá. Né? Então, a gente tem um sistema progressivo americano, mas lá não é para todos os crimes como é aqui. Aqui no Brasil, como é proibida a prisão perpétua, você vai ter que ter progressão para todos os crimes. Mas lá não. Lá, como tem alguns crimes que tem prisão perpétua, tem crimes que a pessoa foi presa, prisão perpétua, sem direito à liberdade, vai ficar presa durante todo o cumprimento de pena até a sua morte. Então, por conta de diferentes de sistemas, né? Entendo. Quer dizer, aqui não importa o tipo de... Bom, mas crime hediondo também tem progressão? Crime hediondo também tem progressão. Então, o que acontece nos crimes hediondos é que o lapso de progressão, o tempo de progressão é um pouco maior. Né? A lei prevê um tempo maior do que dos crimes chamados comuns. Então, a pessoa vai ficar um pouco mais de tempo preso. Quanto é? Isso. Crime comum, 1/6. 1/6. Isso, crime comum, 1/6. Crimes hediondos, daí você tem 2/5 se a pessoa é primária, tá? E 3/5 se a pessoa for reincidente. Então, se a pessoa é reincidente e comete um crime hediondo, ela vai ter que cumprir 3/5 da pena para poder progredir para o próximo regime, né? Começando, supondo, no fechado, semiaberto e depois aberto, né? Esse é o sistema progressivo brasileiro em 3 etapas. Entendo. Que sempre com esse objetivo que você citou de tentar ganhar novamente o cidadão para a sociedade. Sim, recolocar essa pessoa na sociedade para que ela se torne uma pessoa que possa produzir alguma coisa, que possa trazer algum benefício social e que não volte para essa vida do crime, né? Tem até algumas pesquisas que analisam quantos % dessas pessoas voltam a cometer crimes ou não. Né? Algumas falam em 70% não volte. 70% não voltaria a cometer crimes depois. Né? Até porque a gente sabe que aqui no Brasil a cadeia é uma coisa muito grave, as pessoas elas sofrem de estar presas. Então, por mais que essa pessoa tenha que ser presa, porque cometeu um crime, tem que ser presa mesmo, a gente não pode dizer que não tem que ser, ela tem que ser presa, ela tem que progredir para que ela possa voltar para a sociedade e não se torne só um custo social, mas também traga um benefício para a nossa sociedade. Tá ótimo. Matheus, muito obrigado pela gentileza. Muito claro as suas explicações. Muito fácil para eu entender. Obrigado. Queria pedir para você ficar só um instantinho aqui, que nós queremos pegar uma assinatura sua aqui no nosso hall da celebridade. Beleza, obrigado. Uma honra. Bom, ficou